Olá pessoal, continuando nosso curso de UML, desta feita queremos abordar o tema diagrama de componentes. Este material tem por base o material do professor Jaelson Castro da UFPE. Bem, o que são componentes? Componentes são coisas materiais que existem no mundo real. São coisas compostas por bits, tá certo? São elementos importantes da modelagem dos aspectos físicos de um sistema. Então é importante você entender por aí. Então, esses componentes são coisas que podem ser executadas em nós, que podem ser acessadas, que podem prover algum serviço do âmbito do sistema. O que seria esse nó? O nó seria um computador, um processador, um dispositivo, um servidor. Então, coisas do tipo. Exemplo de componentes são arquivos executáveis, bibliotecas, tabelas, arquivos, banco de dados, documentos, arquivos de configuração e coisas do tipo. Um componente tipicamente é uma versão física de um elemento lógico. Então, por exemplo, quando você define uma classe cliente, essa classe cliente ela tem uma tabela que está no gerenciador de banco de dados. Então, essa tabela é, na verdade, um componente que vai ser acessado para poder prover alguma funcionalidade do sistema, tá certo? Então, notação. Então, a notação do asta é essa segunda aqui, tá certo? Então, você vem com a ideia do componente aqui. Essa aqui é alguma outra notação de alguns autores. Então, você tem um nome e você tem esse retângulo, né, com essa ideia de componente aqui, tá certo? Um exemplo. Nós temos aqui um componente palavra GSZ que se relaciona, que tem uma relação de dependência com outros componentes. Então, nós temos aqui janela DLL, format DLL, palavras HLAP, ortografia DLL, palavras INI. Então, esse software palavra GSZ, que é um componente, esse programa executável, ele vai acessar funcionalidades, serviços, dados desses outros elementos. Então, ele tem uma relação de dependência com esses demais componentes aqui. Tá certo? Então, esses artefatos, palavra HLP, palavra INI e os outros componentes, formato DLL, ortografia DLL, janela DLL, por exemplo. Então, essa seta tracejada dá a ideia de dependência. Dependência no sentido de solicitar serviço, de acessar, de pedir alguma coisa para poder bem continuar o seu trabalho. Bem, esse diagrama, então, ele apresenta uma visão estática, tá certo? De como o sistema será implementado e quais são os componentes que vão fazer parte, que vão ser utilizados nesse sistema. Através deste diagrama são identificados os arquivos que irão compor o software, em termos de módulos, de biblioteca, de formulários, arquivo de configuração, como já dissemos, etc. Além de identificar os relacionamentos entre eles, como nós mostramos no exemplo do slide anterior. Então, nós temos aí que o diagrama de componentes modela aspectos físicos de um sistema. Além de modelar os componentes, este diagrama destaca a função de cada componente, facilitando a sua reutilização em outro sistema. Então, a ideia de modularização e reutilização. Então, nós vamos ter aqui diagrama de componente, podendo modelar, por exemplo, os aspectos físicos de um banco de dados, o código-fonte de um aplicativo, o código executável, uma API e coisa do tipo. A única restrição é que deve modelar alguma coisa física, formado por bits, e não conceitual, alguma coisa lógica, uma abstração. Então, nesse sentido, nós temos um exemplo aqui. Ó. Nós temos aqui uma página HTML principal, que utiliza aqui um formulário de cadastro e tem um link para o formulário de entrada. Então, é uma relação de dependência aqui. Por sua vez, cadastro EXE, que é um componente, utiliza o formulário de cadastro. E autenticação EXE, que é um outro componente, utiliza o formulário de entrada. Veja que esses dois aqui, tanto o cadastro EXE como a autenticação, eles têm dependências. Por exemplo, o cadastro em relação à tabela de usuários e em relação à tabela de senhas. Tá certo? E o cadastro em relação à tabela de usuários, que por suas vezes são tabelas que compõem aí o banco de dados. Então, você tem aqui um exemplo de usar determinados artefatos que se relacionam, que provêm serviços, que permitem o acesso a dados e que permitem que esses componentes executem o seu serviço no âmbito desse sistema. Então, um conceito importante aqui é a ideia de componente que usa interfaces, tá certo?
Então, esse modelo aqui, o ML, as interfaces são, no modelo ML, são elementos que definem conjunto de operações que outros elementos deste mesmo modelo, como classe ou componente, devem implementar. Então, a interface nada mais é do que um ponto de acesso que vai implementar um serviço que é provido por algum elemento desse modelo. Um elemento do modelo de execução realiza uma interface pela substituição de cada um dos operandos que a interface declara. É possível utilizar a interface, por exemplo, em diagrama de classe e diagrama de componentes, para especificar um contrato entre a interface e o classificador que realiza a interface, que provê o serviço. Cada interface especifica um conjunto de operações bem definido que possui visibilidade pública. Então vamos ver um exemplo. Antes disso, nós queremos aprofundar os tipos de interface que nós podemos ter. A interface fornecida, que descreve os serviços que a instância de um fornecedor oferece aos seus clientes, que é essa figurinha côncava aqui. E a interface requerida, que especifica os serviços que necessita para executar sua função. Então, uma encaixa na outra. Então, quando alguém fornece, alguém vai requerer esse fornecimento. Tá? Então, como seria? Vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos um componente loja, que é esse maior aqui, tá certo? Que ele tem subcomponentes aqui, pedido, produto e cliente, tá certo? Então, a loja tem uma porta de entrada aqui que recebe os dados do pedido, que é repassado aqui para a entrada do pedido através da sua porta. E ele vai processar esse pedido. Só que para lidar com o pedido, você precisa ter os itens, né? Esses itens vêm de onde? Do catálogo de produto. Então, o catálogo de produto fornece essa informação para que o componente pedido possa ter o seu resultado fechado. Enquanto que nós temos um pedido, tem que ter um cliente. Então, o componente aqui, cliente, fornece esse dado através dessa interface fornecida e essa interface requerida do pedido recebe essa informação. Da mesma forma que esse componente recebe uma informação da conta, né? Tem uma interface requerida aqui, aliás, fornecida, que ele recebe essa informação da conta que alimenta aqui o componente cliente. Então você tem aqui a ideia de um componente mais elaborado, com mais detalhes. Esse modelo você pode encontrar num software chamado Visio, que é da Microsoft, que você pode baixar gratuitamente para testar. A vantagem do Visio em relação ao Asta é que o Visio, por exemplo, você já vai ter modelos prontos. Então, quando você vai para os tipos de diagrama UML, ele tem vários exemplos que você já pode utilizar e só alterar e fazer a especificidade da sua necessidade. Então, eu espero que você tenha entendido. Procure ver os vídeos anteriores, fazer os exercícios. Quero que você se inscreva, curta aí o nosso canal, tá certo? Divulgue o nosso trabalho. Valeu? Obrigado, até a próxima.